Hoje nós vamos ler o Evangelho de Sangue, de Clive Barker. Após a longa quietude do túmulo, Joseph Rogowski falou e sua voz não possuía nem som nem sentimentos agradáveis. Olhem só para vocês, ele disse, examinando os 5 magos que o haviam despertado de seu sono sem sonhos. Parecem fantasmas, cada um de vocês. Você também não está lá essas coisas, Joe, disse Lily Safra. Seu embalsamador se entusiasmou um pouco demais com o blush e o lápis de olho. Rogowski rosnou. Sua mão subiu à bochecha e limpou parte da maquiagem que fora usada para esconder a palidez doentia da morte brutal que o acometera. Ele fora embalsamado às pressas, sem dúvida, e ocupara o espaço previsto dentro do mausoléu da família, num cemitério nos arredores de Hamburgo. Espero que não se tenham dado a todo esse trabalho apenas para fazer troças de mim, Rogowski disse, avaliando a parafernália que atulhava o chão em volta dele. Independente disso, estou impressionado. Trabalhos necromânticos exigem atenção obsessiva aos detalhes. O feitiço Enguise, aquele que fora utilizado para erguer Rogowski, exigia que ovos de pombas brancas fossem injetados com o sangue da primeira menstruação de uma garota, e quebrado dentro de 11 tigelas de alabastro ao redor do cadáver, cada qual contendo outros ingredientes obscuros. A pureza era a essência daquele trabalho. A penugem dos passos não poderiam ter manchas. O sangue precisava ser fresco e os 2.709 numerais, que tinham sido escritos com giz negro, começando sob o anel de tigelas e seguindo em forma de espiral para dentro, tinham de seguir uma ordem precisa, sem rasuras, correções, quebras e sem serem apagados. Isso foi obra sua, não foi, Elizabeth? Rogowski perguntou. A mais velha mística do grupo, Elizabeth Kotler, uma mulher cuja habilidade em algumas das mais complexas e voláteis preservações mágicas não bastara para impedir que o rosto dela se parecesse como o de alguém que perdera tanto o apetite quanto a habilidade de dormir décadas atrás. Assentiu. Sim, ela disse. Precisamos de sua ajuda, Joey. Faz muito tempo que não me chama assim, observou Rogowski. E em geral quando estávamos trepando. Está tentando me foder agora? Kotler deu uma breve olhadela para seus colegas magos, Lily Safro, Yasher Heyad, Arnold Potash e Theodor Felixson, e viu que eles não estavam se divertindo mais com os estudos de Rogowski do que ela. Vejo que a morte não roubou sua língua venenosa, ela disse. Caralho, pelo amor de Deus, disse Potash. Este tem sido o problema o tempo todo. O que fizemos ou deixamos de fazer? O que tivemos ou deixamos de ter? Nada disso interessa. Ele balançou a cabeça. O tempo que perdemos brincando, tentando superar uns aos outros, quando poderíamos ter trabalhado juntos, me dá vontade de chorar. Pode chorar, emendou Theodor Felixson. Eu vou lutar. Sim, por favor. Poupe-nos de suas lágrimas, Arnold, disse Lily. Ela era a única dos 5 invocadores sentada, pelo simples motivo de não ter a perna esquerda. Todos gostaríamos de mudar as coisas. Lily, querida, Rogowski interrompeu. Não pude deixar de notar que você não é a mais mulher que foi. O que aconteceu com sua perna? Na verdade, eu dei sorte. Ele quase me pegou, Joseph. Ele? Quer dizer que ele não foi detido? Somos um povo caminhando para a morte, Joseph, Potash falou. Uma espécie em extinção. Quantos círculos restaram? Joseph perguntou com uma súbita urgência na voz.
Fez-se silêncio enquanto os 5 trocaram olhares hesitantes. Foi Kotlov quem finalmente falou. Somos tudo o que restou, ela disse, olhando para uma das tigelas de alabastro em seu conteúdo manchado de sangue. Vocês? 5? Não! Todo o sarcasmo e os joguetes triviais desapareceram da voz e dos trejeitos de Raskolski. Nem mesmo a vívida pintura do embalsamador conseguia moderar o horror em seu rosto. Quanto tempo fiquei morto? 3 anos, respondeu Kotlov. Só pode ser uma piada. Como é possível? Ele inquiriu. Haviam 271 só no Círculo Supremo. Sim, respondeu o rei Haddad. E esses eram apenas os que optaram por serem contados entre nós. Não é possível dizer quantos ele pegou fora dos círculos. Centenas, milhares. E não dá para saber o que possuíam também. Lili Safro completou. Tínhamos uma lista razoavelmente minuciosa, mas mesmo ela era incompleta, Poltache disse. Todos têm suas posses secretas. Eu sei que eu tenho. Ah, isso é verdade, Félix concordou. 5, Agolski meneou a cabeça. Por que vocês não se juntaram e descobriram uma maneira de detê-lo? Foi por isso que tivemos todo esse trabalho para trazer você de volta, rei Haddad disse. Acredite, nenhum de nós ficou feliz com isso. Acha que não tentamos pegar o filho da puta? Nós tentamos pra caralho, mas o demônio é esperto demais. E fica cada vez mais esperto, Kotlov observou. De certo modo, você devia ficar lisonjeado. Ele acabou com você no começo porque tinha se preparado muito bem. Sabia que você era o único que poderia nos unir contra ele. E, quando você morreu, nós discutimos e culpamos uns aos outros como se fôssemos crianças brigonas. Poltache suspirou. Ele nos apanhou, um após o outro, movendo-se pelo globo de maneira que nunca sabíamos onde atacaria a seguir. Muita gente foi apanhada sem que ninguém ficasse sabendo de nada a respeito. A gente só descobria mais tarde, em geral, meses depois, às vezes até 1 ano, por acaso. Você tentava contatar alguém e descobria que a casa havia sido vendida, queimada ou simplesmente deixada para apodrecer. Visitei alguns lugares assim. Lembra a casa da Brander, em Bali? Eu fui lá. E o lar do Dr. Biganosley, nos arredores de Roma? Também. Não havia sinal de qualquer pilhagem. Os moradores estavam assustados demais por causa do que tinham ouvido falar sobre os ocupantes para se arriscarem a adentrar o local, mesmo sendo óbvio que não havia ninguém em casa. E o que descobriu? Ragolski perguntou. Poltache apanhou um maço de cigarros e acendeu um. Enquanto prosseguia, suas mãos tremiam e foi preciso da ajuda de Kotlov para firmá-las e segurar o isqueiro. Tudo que tinha algum valor mágico havia desaparecido. Os textos Urd-Brander, a coleção de apócrifos do Vaticano de Biganzoli, tudo, até o mais trivial floreto blasfemo, se foi. As prateleiras estavam vazias. Era óbvio que Brander resistira. Tinha bastante sangue na cozinha, de todos os lugares. A gente rapidamente precisa falar sobre isso tudo de novo? Questionou Redat. Todos sabemos como essas histórias terminam. Vocês me arrastaram de uma morte acolhedora para ajudar a salvar suas almas, Raskolski falou. O mínimo que podem fazer é me inteirar sobre os fatos. Prossiga, Arnold. Bem, o sangue era antigo. Havia bastante, mas secara meses atrás. Foi o mesmo com Biganzoli? Raskolski perguntou. A casa de Biganzoli estava selada quando a visitei. Persianas fechadas e portas trancadas. Como se ele tivesse saído de férias, mas ele ainda estava lá dentro. Eu o encontrei no estúdio. Ele, meu Deus, Joseph, ele estava pendurado no teto por correntes. Estavam presas a ganchos colocados em sua pele e estava quente lá dentro. Meu palpite é que ele havia morrido naquele calor escaldante há pelo menos 6 meses. O corpo estava completamente seco. A expressão no rosto dele pode ter sido a forma como a pele retraiu em volta da boca enquanto secava, mas por Deus, a impressão era de que ele morrera gritando. Ragolski estudou os rostos diante de si. Então, enquanto estavam travando suas guerras particulares por causa de amantes e garotos,
Esse demônio matou e pilhou a mente dos magos mais sofisticados do planeta. Para resumir, Voltaire disse: sim. Por quê? Qual é a intenção dele? Vocês ao menos descobriram isso? Achamos que é a mesma que a nossa, Félixson respondeu. Obter e manter o poder. Ele não apanhou apenas nossos pergaminhos, grimórios e tratados. Apanhou todas as vestes, os talimãs, os amuletos. Silêncio. Ragolsky falou de repente. Escutem. Fez-se silêncio entre eles por um momento. Então, um sino fúnebre soou suavemente ao longe. Ah, Deus! Lily bradou. É o sino dele. O morto riu. Ele encontrou vocês. O grupo reunido, com exceção do recém-revivido Ragolsky, soltou imediatamente uma torrente de orações, protestos e súplicas, sendo que nenhum deles fora no mesmo idioma. Obrigado pela dádiva de uma segunda vida, velhos amigos, Ragolsky disse. Poucas pessoas têm o prazer de morrer 2 vezes, especialmente pelo mesmo carrasco. Ragolsky saiu de seu caixão, chutou a primeira tigela de alabastro e veio traçando o caminho pelo círculo necromântico em sentido anti-horário. Os ovos quebrados e o sangue menstrual, junto com outros ingredientes das tigelas, cada qual diferente, mais vital para feitiço linguase, se derramaram no chão. Uma tigela rolou sobre a reborda numa série de curvas selvagens antes de bater nas paredes do mausoléu. Isso foi infantil, Kotlov disse. Jesus Cristo! O sino está ficando mais alto, observou Poltash. Nós fizemos as pazes para nos ajudar e nos proteger, Félixson gritou. Render-se não pode ser a única opção. Não aceito isso. Vocês fizeram as pazes tarde demais, Ragolsky falou, transformando em postes gelas quebradas com pisões. Quem sabe se houvesse 50 de vocês, todos partilhando o conhecimento, poderia haver esperança. Mas da forma como está, vocês estão em menor número. Em menor número? Quer dizer que ele tem subalternos? Perguntou o rei Haddad. Meu Deus, são as brumas da morte ou os anos que se passaram. Honestamente, não me recordo de vocês serem tão estúpidos. O demônio absorveu o conhecimento de incontáveis mentes. Ele não precisa de apoio. Não há uma única encarnação na existência que possa detê-lo. Não pode ser verdade, Félixson gritou. Tenho certeza de que devo ter dito a mesma coisa sem esperança 3 anos atrás. Mas isso foi antes da minha morte precoce, irmão Teodoro. Devíamos nos despertar, sugeriu Haddad. Dispersar todos em direções diferentes. Eu vou para Paris. Você não está escutando, Yashar. É tarde demais, Ragolsky falou. Não é possível se esconder dele. Eu sou a prova. Você está certo, concordou Haddad. Paris é óbvio demais. Quem sabe algum lugar mais remoto? Enquanto Haddad expunha seus planos assustados, Elizabeth Kotlov, aparentemente resignada à realidade das circunstâncias, aproveitou para conversar com Ragolsky. Disseram que seu corpo foi encontrado no templo de Femestrio. Parece um lugar estranho para você estar, Joseph. Ele o levou para lá? Ragolsky parou e a observou por um instante, antes de responder. Não. Na verdade, o local era meu esconderijo. Havia um cômodo atrás do altar, pequeno, escuro. Eu achei que estaria seguro. Ragolsky assentiu. Então, tentando manter o tom de espontaneidade, perguntou. Como eu estava? Eu não fui lá, mas pelo que todos me disseram foi aterrorizante. Ele o deixou dentro de seu pequeno esconderijo com os ganchos ainda presos no corpo. Você contou a ele onde estavam seus manuscritos? Poltash inquiriu. Com um gancho e uma corrente subindo pelo meu cu e puxando o estômago até as entranhas, sim, Arnold, contei. Eu guinchei como um rato numa armadilha. Então ele me deixou lá, com a corrente, lentamente me estripando, até que tivesse ido à minha casa e trazido de volta tudo o que escondi. Àquela altura eu queria tanto morrer que recordo-me de ter literalmente implorado que ele me matasse. Dei informações que ele nem precisou perguntar. Tudo o que eu queria era a morte, o que enfim consegui, e nunca fui tão grato por algo na vida.
Pelo amor de Deus, Félix gritou. Vejam só todos vocês com esses choramingos. A gente acordou o filho da mãe para obter algumas respostas, não para recontar as drogas da história de horror que ele viveu. Você quer respostas? Ragolsky bradou. Aí vai. Arrume papel e caneta e escreva o paradeiro de todos os grimórios, panfletos e artigos de poder que ainda possui. Tudo. Ele vai conseguir a informação de qualquer maneira, cedo ou tarde. Você, Lily, possui a única cópia conhecida de crueldades de Sander Edgar, certo? Talvez. Cacete, mulher, Poltrash se intrometeu. Ele está tentando ajudar. Sim, eu tenho, respondeu Lily Safro. Está num cofre enterrado debaixo do caixão de minha mãe. Escreva isso, o endereço do cemitério, o local da lápide. Faça uma maldita planta se for preciso. Facilite para ele. Com um pouco de sorte, ele retribuirá o favor. Não tenho papel, Reidato observou com uma voz repentinamente estridente e juvenil de medo. Alguém me arrume um pedaço de papel? Aqui, disse Elizabeth, arrancando uma folha de uma agenda que tirara do bolso. Poltash estava escrevendo em um envelope que pressionara contra a parede de mármore do mausoléu. Não vejo como isso vai impedir que ele mexa com nossas mentes, comentou, escrevendo furiosamente. Não vai, Arnold. É só um gesto de humildade, algo com o qual nenhum de nós foi muito familiar ao longo da vida. Mas quem sabe, e não garanto nada, possa ter alguma influência. Ah, Deus! Reiadat bradou. Vejo a luz entre as rachaduras. Os magos desviaram o olhar das anotações para ver do que ela estava falando. Na extremidade do mausoléu, uma luz azul fria começou a ser emitida das rachaduras entre os blocos de mármore. Nosso visitante está chegando, disse Ragolsky. Elizabeth, querida? Joseph? Ela respondeu sem tirar os olhos das anotações febris que fazia. Poderia me libertar, por favor? Num minuto. Deixe-me terminar de escrever. Liberte-me, maldita, ele disse. Não quero estar aqui quando ele chegar. Nunca mais quero ver aquele rosto horrível. Paciência, Joseph, Poltash respondeu. Só estamos seguindo o conselho que você nos deu. Alguém devolva a minha morte. Não posso passar por tudo aquilo de novo. Ninguém deveria ter de fazê-lo. A luz que crescia além das paredes do mausoléu passou a ser acompanhada agora de um rangindo. Ao que um dos enormes blocos de mármore nas alturas dos rostos dos magos era lentamente empurrado para fora da parede. Quando já tinha se movido aproximadamente 25 centímetros, um segundo bloco abaixo e à esquerda do primeiro também começou a deslizar. Segundos depois, um terceiro, dessa vez à direita e acima do primeiro, também se moveu. Os raios de luz azuis platinados que iniciaram aquela descostura surgiam onde quer que houvesse uma rachadura. Ragolsky se enfureceu diante da indiferença do grupo que o ressuscitara e retomou a destruição dos trabalhos necromânticos de Kotlev de onde parara. Ele apanhou as tigelas de alabastro e arremessou contra a parede um movimento. Então, tirando o paletó com o qual fora enterrado, se ajoelhou e o utilizou para apagar os números que Kotlev escrevera naquela espiral imaculada. Por mais que estivesse morto, gotas de fluidos começaram a aparecer em sua testa, conforme esfregava. Era um líquido escuro e espesso que se avolumou, mistura do fluido do embaçamento e resquício dos próprios sucos corporais corroídos. Mas os esforços dele de desfazer a ressurreição começaram a compensar. Um bem-vindo entorpecimento se espalhou aos dedos para os braços, e um peso surgiu por detrás dos olhos, ao que o conteúdo quase liquefeitos de seu crânio respondiam aos comandos da gravidade. Olhando além do seu trabalho, ele viu 5 magos rabiscando loucamente como estudantes correndo para terminar um teste importantíssimo antes que o sinal tocasse, exceto, claro, que o preço do fracasso seria bem pior do que uma nota ruim. Ragolsky olhou de labuta deles para a parede, onde 6 blocos de mármore estavam em movimento agora. O primeiro dos 6 a ter respondido à pressão do outro lado finalmente cedera, despencando da parede para o chão. Um raio de luz frígida, com solidez emprestada pelo pó de cimento que pendia no ar lançado pelo bloco deslocado, derramava-se do buraco que cruzava toda a extensão do mausoléu, até a parede oposta. O segundo bloco caiu com poucos instantes depois.
Theodor Felixson começou a rezar alto conforme escrevia. A divindade a quem a oração se destinada era propositalmente ambígua. Teu é o poder, teu é o julgamento. Leva minha alma, Senhor. Molde-a e use-a. Eu sou fraco, Senhor. Eu sou medroso. Não é de outro Senhor que precisamos aqui, observou Elizabeth. É de uma deusa. Assim ela começou a própria súplica. Seios doces tu possuis, Nita. Chamai-me de filha e eu os sugarei. Enquanto Felixson prosseguia com a própria oração. Salve-me, Senhor. No medo das trevas, segura-me firme contra o teu coração, Senhor. Headat interrompeu essa batalha de rezas com um berro que somente um homem com suas consideráveis proporções poderia ter dado. Nunca escutei tamanha hipocrisia na vida. Quando foi que os dois tiveram fé em algo além das próprias cobiças? Se o demônio estiver escutando vocês, deve estar rindo. Você está errado, disse uma voz vinda do mesmo lugar da luz fria. As palavras, embora não fossem propriamente notáveis, pareceram ampliar a rendição da parede. Outros 3 blocos começaram a deslizar para frente, enquanto mais 2 caíram das paredes e se juntaram aos detritos no chão do mausoléu. O visitante oculto continuou a se endereçar aos magos. Sua voz, com severidade glacial, fez por contraste a desagradável luz parecer quase tropical. Sinto o cheiro de carne podre, o demônio falou, mas com perfume vívido. Alguém foi trazido de volta dos mortos. Mais blocos caíram no chão, de modo que agora havia um buraco na parede grande o suficiente para permitir a entrada de um homem de estatura mediana, exceto pelo fato de que os escombros bloqueavam o terço inferior do espaço. Porém, para a entidade que estava prestes a fazer sua entrada, tais questões podiam ser facilmente resolvidas. Ovat Poraka, disse. A ordem foi obedecida instantaneamente. Os escombros, ouvindo com atenção, se dividiram. Até mesmo o próprio ar foi purgado para ele, pois enquanto falava, cada partícula de pó de cimento saía de sua frente. Assim, com o caminho livre, o cenobita estava diante dos 6 magos. Ele era alto, bastante similar àqueles nos livros dos demônios, notáveis sobre quais aquelas pessoas tinham se debruçado nos últimos meses, procurando em vão por alguma possível fraqueza da criatura. Era óbvio que não encontraram nada, mas agora, quando surgia em carne e osso, havia um distintivo senso de humanidade naquele ser. Algo do homem que fora no passado, antes que os trabalhos monstruosos de sua ordem tivessem sido feitos. Sua carne era virtualmente branca, a cabeça careca tinha sido ritualisticamente marcada com sulcos profundos que corriam tanto horizontal quanto verticalmente, sendo que cada interseção um prego fora martelado através da carne, sem sangue até o osso. Talvez, outrora, os pregos tenham brilhado, mas os anos os tornaram opacos. Não importava, pois eles possuíam certa elegância, ampliada pela forma como o demônio erguia a cabeça, como se observasse o mundo com um ar de condescendência cansada. Quaisquer que fossem os tormentos que ele planejara para aquelas últimas vítimas, e os conhecimentos que tinha da dor e de seus mecanismos teriam feito os inquisidores parecerem um bando de valentões do jardim de infância. Seriam piorados exponencialmente se qualquer um deles ousasse murmurar aquele reverente apelido, Pinhead, cujas origens haviam muito se perdido em reivindicações e reconvenções. Quanto ao resto de sua aparência, ela era como fora descrita em gravuras e estilogravuras das listas de demônios ao longo do milênio. Vestes pretas cujas orlas tocavam o chão, manchas de carne esfolada expondo músculos frisados de sangue e a pele costurada firmemente ao tecido dos mantos. Sempre houve debate se a alma condenada que usava aquela máscara de dor e suas vestes foram o único homem que vivera pelo tempo de muitas vidas humanas, ou se a ordem de Gash passava cicatrizes e pregos para outras almas após os trabalhos da tentação terem exaurido seu atual possessor. Certamente evidencia-se para ambas as crenças no demônio que estavam diante dele.
Ele parecia uma criatura que vivera demais. Os olhos acomodados em charcos feridos, um caminhar constante ainda que lento, mas as ferramentas penduradas em seu cinto, uma serra de amputação, uma broca trepanadora, um pequeno formão e 3 seringas prateadas, e o avental sujo de sangue, feito de uma malha de elos iguais aos utilizados em matadouros, eram uma confirmação de que o aparente cansaço dele não o impedia de fazer pessoalmente o trabalho de infligir a agonia. Ele também trouxe moscas consigo. Milhares de moscas gordas preto-azuladas, muitas zumbiam ao redor da cintura dele, pousando nos instrumentos para obter sua porção de carne humana. Elas eram 4 ou 5 vezes maiores que as moscas terrestres, e o barulho que faziam ecoavam por todo o mausoléu. O demônio parou e olhou para Rogowski com alguma curiosidade. Joseph Rogowski, disse o cenobita, seu sofrimento foi doce, contudo você morreu rápido demais. Me agrada vê-lo de pé aqui. O mago retesou. Faça o seu pior, demônio. Não tenho necessidade de pilhar somente uma segunda vez. Ele se virou e encarou os outros magos trêmulos. Foram esses 5 que vim buscar. Mais por obter um encerramento do que por esperar alguma revelação da parte deles. Viajei pela magia do início ao fim. Explorei os limites mais extremos e raramente, muito raramente, explorei a mente de um pensador de fato original. Se, como Whitehead disse, toda filosofia não passa de notas de rodapé para Platão, então toda magia não passa de notas de rodapé para os 12 grandes textos que agora possuo. Lily Safro começara a hiperventilar um pouco durante o discurso do demônio, e agora vasculhava freneticamente o interior caótico de sua bolsa. Minhas pílulas, meu Deus, adeus, onde estão minhas pílulas? No estado nervoso em que ela se encontrava, desequilibrou a bolsa, derrubando todo o conteúdo pelo chão. Ela ficou de joelhos, encontrou um frasco e apanhou os comprimidos, sem pensar em mais nada senão em colocá-los na boca. Ela mastigou e engoliu os grandes tabletes brancos como se fossem doces, e ficou no chão, abraçando o peito e respirando fundo. Félixson falou, ignorando a explosão de pânico dela. Tenho 4 cofres, confidenciou o demônio. Escrevi aqui onde estão as senhas. Se for inconveniente para você, eu mesmo posso apanhá-los, ou você poderia me acompanhar. A casa é grande, quem sabe você goste dela. Custou-me 18 milhões de dólares, é toda sua. Você e seu irmão são bem-vindos lá. Meus irmãos? Perguntou o cenobita. Perdoe-me, há irmãs na sua ordem também. Já estava me esquecendo. Bem, estou certo de que possuo trabalho suficiente para você dispensar. Sei que você disse que já está de posse de todos os textos mágicos, mas tenho algumas boas primeiras edições, a maioria em condições quase perfeitas. Antes que o demônio pudesse responder aquilo, Readat disse, meu senhor, ou seria sua graça, sua santidade? Mestre. Como um cachorro? Readat gaguejou. Claro, Félixson disse, querendo desesperadamente agradar o demônio. Se ele diz que somos cachorros, então é o que somos. Bem colocado, afirmou o demônio. Mas falar é fácil. De joelhos, cão. Félixson esperou um instante, na esperança de que tivesse sido apenas uma observação descartável, mas não era. Eu disse de joelhos, alertou o cenobita.